Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Paulo Roberto Valente Gordilho. Senhor Gordilho, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Se o senhor fizer uso desse direito ao silêncio, pela nossa lei, isso não lhe prejudica. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de depor no processo. Tudo que o senhor falar no processo vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vamos falar. Consta aqui nos autos que o senhor teria um diretor técnico da OS Empreendimentos. O senhor assumiu esse cargo de diretor técnico da OS? Eu de 2008 a 2014, Aham. eu tive esse cargo de diretor técnico, onde eu cuidava apenas da parte de QSMS, que é Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, Certo. QSMA. Mas a parte de planejamento e era meio restrita, ela não cuidava de obra. Tá. Isso foi até 2011, meados de 2011, meio de 2011, com a saída do diretor de engenharia, Manuel Aguiar. Ele se retirou da empresa e eu aí assumi a parte que envolvia as obras. As obras. E aí fui até final quase de 2013 conduzindo toda a parte de engenharia e técnica, acumulando tanto a parte de qualidade, de meio ambiente, como também a parte de construção. Certo. Né? Mobilizei equipes, tal, porque a OS Empreendimentos, quando ela voltou a funcionar em 2007, ela não tinha área de engenharia. E quem ia fazer as obras era a Gafisa. Ah, sei. Era um consórcio com a Gafisa e era restrito a Salvador, no início logo, em 2007. Quando chegou em 2013, houveram algumas modificações, né, na OS Empreendimentos, onde toda a parte de construção passou para as diretorias regionais. Certo. Tanto em Brasília, como Rio, como Salvador, São Paulo, Porto Alegre. E aí eu perdi essa área e fiquei restrito a uma diretoria técnica que cuidava da parte de orçamentos das obras, a parte de planejamento, tinha uma área de suprimento que era alocada ao lado, que ela era solicitada por todas as obras da empresa, todas as áreas da empresa. O individual queria comprar um copo, ele ia para a área de suprimento, que era através do sistema SAP. Então, no ano 2014, eu já não tinha mais obras sob minha tutela mais. Certo. Só tinha a parte de planejamento, controle de custos e orçamento, viabilidade econômica da engenharia em si, não da viabilidade econômica do empreendimento. Era uma parcela, porque em empreendimento imobiliário, 80% do custo é obra, 20% é o resto. Mídia, corretagem, esse tipo de coisa. Tá? Segundo a acusação certo, eu acho que eu vou fazer umas perguntas para o senhor aqui. Segundo a acusação nesse processo, a OS Empreendimento teria assumido alguns empreendimentos imobiliários da Bancop, cooperativa lá. Isso a partir de 2008, 2009.
O senhor participou desse processo, dessa assunção pela OAS, desses Não. empreendimentos? O Bancop veio, pelo que me foi colocado, é que seria uma oportunidade de entrar em São Paulo sem ter que comprar terrenos. Terrenos em São Paulo são muito caros. Sim, E mas a como indagação que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor cuidou dessa transferência, desses Não, não, empreendimentos não. especificamente? Eu nunca tive com ninguém do Bancop. Não sei nem o nome de ninguém, não sei quem é, não sei. Nunca tive. Depois que os Bancop. empreendimentos foram transferidos da Bancop para a OAS, o senhor cuidou da realização deles, Da execução, da execução? com minha equipe de engenharia. Perfeito. Então foi feito orçamento, etc. Se bem que os 3 primeiros Bancop em São Paulo, que foi o Solares, Parque Butantã e Altos Butantã, quem executou a obra foi uma terceirizada. Por quê? Porque a OAS não teve ainda tempo de montar uma equipe de engenharia lá. Essa equipe só foi montada depois que eu fui morar em São Paulo, Certo. praticamente, entendeu? O senhor cuidou nessa época em que os empreendimentos foram transferidos da Bancop para a OAS e, vamos dizer assim, os cooperados da Bancop se tornaram clientes da OAS, o senhor cuidou desse procedimento, ou negociação Não, com o cliente, ou coisa parecida? nenhum. A única coisa que a gente fazia é que tinha, desses empreendimentos, tinha Altos Butantã e um outro que já não foi mais a Arquitec que fez, terceirizado, foi a própria OAS que fez, foi Ilha de Itália, que tinha prédios que já tinha uma torre, 2 torres pela metade, gente morando sem habites e uma torre para fazer. Então a OAS, a área imobiliária da OAS entrava, penteava os prédios mais antigos, onde as pessoas moravam sem ainda ter habites. Só para você ter ideia, o playground era no concreto. Não tinha piscina, não tinha nada, era no concreto. E as pessoas do Bancop, que eram ligadas ao Bancop, invadiram esses prédios e foram morar lá. Os que estavam prontos, semi-prontos. Sim. A garagem era no chão batido, na terra. Então, o que a gente tinha é essa logística de ter moradores já morando no mesmo condomínio e você acabar uma torre e começar outra torre e acabar, entendeu? Então essa era a logística, mas você não lidava com Bancop, nem até com os moradores, a não ser o síndico, que você tinha, não eu, mas minha equipe tinha relações para poder fazer essa logística de a obra. Inclusive os Solares tem isso, né? Porque tinha um prédio pronto. Perfeito, mas o senhor pode fazer umas perguntas mais determinadas do senhor, certo? Relativamente a esse edifício Solares no Guarujá, tinha um apartamento triplex, 164A, que é o objeto mais específico da acusação. O senhor participou de reformas na execução, no projeto, ou de alguma forma em reformas relativas a essa unidade específica? Então, até final de 2013, Tá. se sabia que tinha esse apartamento reservado ao ex-presidente Lula, mas nós não fizemos nenhuma customização em nenhum prédio dos Solares até 2013. Essas customizações começaram a existir já em outra área da empresa, que eu perdi a área de obras, Certo. não cuidava mais da área de obras, começou a existir em 2014. E o senhor não participou dessa parte de customização dessa Participe, unidade? não em projeto em si, nem compra, nem coisa nenhuma. Eu participei porque fui levado pelo Dr. Léo. Fui eu, Roberto Moreira e Léo. Um dia pegamos Léo no aeroporto, que ele veio do Nordeste, na área de aviões pequenos, de pequeno porte. Ele pegou o carro, mandou nos buscar, nós fomos até o aeroporto de Congonhas,
pegamos ele e fomos até Guarujá. E foi no dia que Dona Letícia estava. E o senhor ex-presidente também? O Não. ex-presidente também? Não, nunca fui lá com o presidente. O senhor só esteve uma vez nesse apartamento ou mais de uma vez? Antes de 2013 eu tive umas 4, 5 vezes, durante o correr de obra, né? Tá. De 2011 a 2013. Uhum. Né? Eu fiz algumas visitas assim, anuais ao prédio como um todo. Né? Perfeito. O senhor afirmou agora há pouco que até 2013 esse apartamento não tinha sofrido nenhuma reforma, mas estaria reservado ao ex-presidente Luiz Inácio. O senhor pode me esclarecer melhor isso? Essa sua afirmação? Estava reservado, isso foi comunicado ao senhor? Como é que o senhor tinha conhecimento disso? Não, ele era reservado, mas ele era tratado como um apartamento comum. Uhum. Ele não tinha, faz mais isso aqui ou aquilo ali naquele apartamento, não. Ele até 2013 ele foi tratado como um apartamento comum. Certo. Tanto que aparece uma foto de uma visita que foi feita por Dr. Léo e o vice-presidente e outras pessoas que eu não estava. Isso em fevereiro, provavelmente, de 2014, Uhum. onde, se o senhor olhar o apartamento ainda está no concreto ali. Está o prédio pronto, mas ele é entregue sem pavimentação, entendeu? Certo. Mas como é que o senhor tinha esse conhecimento de que o apartamento estava reservado, aquele apartamento estava reservado ao presidente Isso Lula? todo mundo sabia na OAS. Na OS Empreendimentos. Não. Isso foi relatado ao senhor por alguém específico? Não, isso foi numa reunião de diretoria, uma das pessoas perguntou qual é o apartamento puro. Aí mostraram na caneta laser lá, é isso aqui. Qual era o apartamento de quem? Não entendi. Não, numa reunião de diretoria, Aham. em 2011 por aí. Foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente aqui. O senhor se lembra quem estava presente nessa reunião? Estava toda a diretoria da OS Empreendimentos, com a diretoria da construtora. O presidente na época era o senhor Fábio Ionamini? Ou era... Nessa época era Carmim de Serve. Certo. Nessa época. O senhor se recorda se o senhor Fábio Ionamini, diretor, estava presente? Estava. O senhor Roberto Moreira, que ainda vai prestar depoimento, o senhor se recorda se ele estava presente? Isso em 2011 e o Roberto não. Não. Nessa reunião que foi dito ali, ele não estava presente. Consta no processo aqui um contrato que teria sido firmado entre o senhor ex-presidente, a esposa dele com a Bancop, relativa a esses empreendimentos solares, antes da transferência, mas no contrato é definida a unidade 141 e não essa do triplex. O senhor tinha conhecimento disso? Não. Não. Eu nem sabia que eles tinham cota dentro do edifício. Nessa reunião foi dada alguma explicação? Por que o apartamento era dele? Por que estava reservado para ele? Ou coisa assim? Não. Tem umas mensagens trocadas aqui por WhatsApp que supostamente envolveriam o senhor, segundo a afirmação do Ministério Público. E é apontado um telefone aqui, 7188558000. Sim, é meu. Era seu telefone. É. Também tem um outro aqui, 88451330. Não. 13h30? É de Salvador? Salvador. Esse eu acho que é de minha filha. Que eu troquei informações com ela. Assim. No evento E 3... isso, por sinal, deu uma confusão louca, porque invadiram o telefone dela. Sei. E ela teve problemas dos mais diversos, inclusive com minha neta, na escola. Porque foi divulgado esse telefone aí. Que eu me lembro que termina em 13h30. Certo.
No processo aqui eu só vou identificar, no evento 3, anexo COMP 178, tem um laudo, não, desculpe, tem uns documentos que tem algumas mensagens que o senhor teria trocado relativamente, segundo a acusação, sobre esse apartamento. Eu vou lhe mostrar aqui, peço que o senhor dê uma olhadinha. Se o senhor puder dar uma olhada e me explicar, na folha 6 do documento que está lá, uma troca de mensagens ocorrida em 12 de fevereiro de 2014. Começa lá, o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Peço que o senhor dê uma olhada. Então, isso aí, doutor, eu tive essas mensagens. E na mensagem que o doutor Léo pergunta, e Guarujá está pronto? Eu estava na sala, porque lá na OS Empreendimentos, diferentemente da OS Construtora, os diretores ficavam numa sala só. Então, na hora que ele me perguntou sobre Guarujá, se estava pronto, o Roberto ficava como daqui a ele ali. E eu perguntei, Roberto, Guarujá está pronto? Ele disse, tá. Aí eu cheguei e respondi para o doutor Léo, Guarujá também está pronto. Porque eu não cuidava de Guarujá. Guarujá... De projeto, essas coisas, eu não cuidava de Guarujá. Eu fui levado lá muito assim pela alguma proximidade que eu tinha. Roberto tinha 1 ano de empresa. Sei. Né? E eu tive muitos anos na empresa. Então eu conhecia Léo, então ele sempre me arrastava para um negócio desse que precisava dar opinião técnica. Pô, vai arrancar uma parede aqui. Pô, mas tem um pilar, não pode. Tem uma viga, não pode. Coisa desse tipo na área técnica, entendeu? Entendi. E quando a referência ali ao Guarujá, é referência a quê? O que é o Guarujá? Guarujá é os Solários. A referência aqui é o apartamento do ex-presidente? Sim, que seria o estipulado para ele. Ele perguntou, o projeto de Guarujá está pronto? Aí eu perguntei, Roberto, o projeto de Guarujá está pronto? Tá. Eu respondi, está também. Quando se fala projeto de Guarujá, se refere ao projeto da unidade do ex-presidente? Porque é a única obra que a OS tinha na região. Né? Tá. Mas não ao prédio, mas se refere ao projeto da unidade, isso? Aqui se refere ao projeto da unidade. Projeto da cozinha dessa unidade, como está ali. Projeto da cozinha do chefe. Bom, o projeto de cozinha do chefe foi o de Atibaia. Ah, sei. Certo? Inclusive, eu vi o depoimento do Dr. Léo aqui e tinha uma coisa que eu acho que ele não se lembra, mas a cozinha do Atibaia foi comprada numa época em fevereiro e a cozinha de Guarujá, do Solar, foi comprado 4 ou 5 meses depois. Certo. Foi comprado, inclusive, se eu não me engano, depois da visita de Dona Marisa. Não foi comprado junto as duas cozinhas. Isso, inclusive, eu esclareci no depoimento que eu dei em Salvador. Perfeito. Entendeu? Porque eles me mostraram uma nota fiscal, eu disse, de 2010. Eu disse, 2010? Porque a OAS não tinha comprado nada em 2010. Aí eles te ligaram a câmara e tal, e aí nós fomos esclarecer. Você estava lá. Você estava, não foi? Você e a Taíde, né? A Taíde e ele. Bom que o senhor é bom de memória. Essas memórias longínquas até eu me lembro um pouco. Eu não me lembro de hoje. Mas aí, então, quando se fala aqui projeto da cozinha do chefe, é o projeto, então, da cozinha do sítio de Atibaia. É. Tá. E o chefe, quem que é? A O referência. vice-presidente. E quando se fala aqui madame, pode marcar com a madame? A primeira-dama. Ex-primeira-dama. E depois, quando fala ali, vou confirmar, seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O de Guarujá daí é o projeto da cozinha do Guarujá? Não. Não? Era o projeto de customização do Guarujá. Que é o seguinte, tem uma visita que foi feita em fevereiro, que eu não participei,
Certo. que participaram de alguns personagens da OAS Empreendimentos, junto com o ex-presidente, junto com o Dr. Léo, num sábado. E nesse dia ele foi ver o apartamento ainda estava em osso, como a gente chama na engenharia, quer dizer, não tinha acabamento de piso e tal, que é costume todo construtor entregar o apartamento assim. Aí se resolveu, nessa reunião, quando chegou na segunda-feira, na reunião nossa da OAS Empreendimento, o pessoal que foi aí veio com a notícia que tinha que customizar uma mudança de uma parede ou duas paredes dentro do edifício, dentro do apartamento, e botar um piso. Entendeu? Quando Dona Marisa foi ao apartamento, ela já foi ver com esse piso colocado. Sim. Entendeu? E essa Esse piso questão de colocado. colocação de um elevador, por exemplo, privativo? Isso foi no decorrer do caminho. Quem que cuidou desse projeto de customização desse apartamento no Guarujá? No Guarujá, a área de Roberto Moreira. O senhor não se envolveu dele, diretamente nesse assunto? projeto não. Também nesse mesmo documento que eu mencionei, no evento 3 Comp 178, tem aqui na folha 7, diálogos de 13/2/2014. Eu vou mostrar para o senhor, peço para o senhor dar uma olhadinha aqui em cima. É no começo ali, sabe? Você fala, Léo, está confirmado? Vamos sair de onde e a que horas? O senhor se recorda dessa troca de mensagem? Eu me recordo, sim. Pode explicar ela? Isso aqui, quando o Léo queria os dois projetos prontos, ele queria passar para o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Os projetos. Certo. Eram 3 folhas de papel com a foto de Atibaia, da cozinha de Atibaia. E um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele queria passar. Só que ele viajou e não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar num sábado de manhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. E fui eu e ele, né? Desculpe, o senhor e quem? Hum? Foi o senhor e quem? Eu e Léo. Tá. Fomos lá e explicamos os dois projetos. Eu peguei com o Roberto o projeto para analisar, para ver o que era, para poder chegar lá e explicar. Ah, sim. Do Guarujá e do sítio de Atibaia. O sítio Atibaia, na realidade, não era nenhum projeto, que o projeto a Kitchen fez, mas ela fez umas plantas decoradas que até um leigo completo saberia ver. Quer ver uma foto de uma cozinha pronta, apesar de não estar pronta, está desenhada, colorida, né? Com prato, talher, tudo em cima, mas é uma foto de arquitetura. Não era um projeto em si. Entendi. Mas nessa ocasião foi mostrado, vamos dizer, o plano então para o sítio de Atibaia e o projeto do sítio de Guarujá. Nesse apartamento de dia, Guarujá. lá em São Bernardo do Campo, foi mostrado os dois. Pro ex-presidente. Tá certo. E houve concordância com o projeto? Ó, eu diria que houve, porque tanto que foi feito. Mas, vamos dizer assim, eles não entenderam bem, né? Tirando a cozinha de Atibaia, que era uma foto, não pode também exigir que Dona Marisa e o ex-presidente conheçam projeto de planta baixa, corte,
de um projeto de arquitetura, entendeu? Entendi. No evento 3, anexo Comp 303, tem outras trocas de mensagens, segundo o Ministério Público, envolveriam o senhor. Eu vou lhe mostrar aqui, daí eu vou lhe fazer algumas perguntas a esse respeito, tá? E na folha 34, começa, acho maciço se deslocou. Então, a minha visita ao sítio, foi para ver, foi na época da cantareira, que estavam pegando o volume morto, o lençol freático do sítio dele lá baixou. E com isso ele tem um lago na parte de cima e um lago na parte de baixo. Então o lago de cima estava esvaziando todo. Aí o Léo me levou lá para dar uma solução técnica. Não se conseguiu resolver esse problema 100%, resolveu 80%. Sei. Foi feito um tapa-buraco, esvaziou o lago, aí o lago estava em cima de uma camada de lama e numa camada de manta butírica, e a água estava passando por debaixo da alvenaria de pedra e saindo pelo vertedouro e saindo para o lago de baixo. Sei. As soluções técnicas para isso eram soluções de obra pesada. Uhum. Você tinha várias soluções. Você tinha uma solução de derrubar e fazer outra, né? Você tinha a solução de esvaziar o lago todo, tirar a lama e meter uma manta butírica no lago todo, e você tinha soluções de levar batistacas grandes para fazer uma cortina de concreto para evitar que ir com essa fundação até um terreno sólido, Perfeito. se não até a rocha, para poder evitar que a água passasse do lado de cima para o lado de baixo. E foram soluções que não foram feitas porque estragava muito o sítio. Entendi. As ruas, toda a região lá, porque são equipamentos pesados de... Mas assim, o que quer dizer essa afirmação aqui, olha? Vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custos. Primeiro, Zeca Pagodinho City, segundo, Zeca Pagodinho Praia. Veja bem, eu não abria centro de custo. Uhum. Aí o Léo falou isso aqui para abrir 2 centros de custo, porque ia ter despesas e toda despesa, até de obra. Vai abrir uma obra, tem despesa. Abre um centro de custo, obra tal. Então, outra obra em Salvador, em Brasília, tudo tem um centro de custo. Então ele queria o centro de custo para controlar, saber quanto estava gastando nesse tipo de coisa. Sítio é sítio de Atibaia? Sítio é sítio Atibaia. E praia é apartamento do Guarujá? E praia é o apartamento triplex? É. Tá. Desculpa aí dizer. Chegou e quando eu fui para o diretor administrativo para dizer, olha, doutor Léo está pedindo para abrir 2 centros de custo, Zeca Pagodinho 1, Zeca Pagodinho 2. Ele disse, Paulo, os centros de custo já estão abertos. Aí abri um centro de custo praia e sítio. Tanto que esse centro de custo, Zeca Pagodinho, não existiu. Só existiu aqui nesse papel. Já tinha um centro de custo então aberto? Já porque o diretor administrativo da Invepar já tinha aberto. Quem que era ele? Gailson Góes. Ali, começar pelo menos 15 de março era das reformas. Do sítio. A reforma do lago, né? Do lago, perfeito. Depois, quando está ali mais adiante, ó, acho que é uma frase, o senhor me corrige se eu estiver errado, senhor. Dr. Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pedindo 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Bom, aqui não fui eu que falei. Não é o senhor. O senhor vai ver na revista Veja, está escrito esse item aqui como não identificado, indivíduo não identificado. Então, quem falou isso aqui
não fui eu. Ah, e o senhor sabe quem foi? Porque meu telefone, ó, pelo jeito aqui de chamar doutor Léo, que eu chamava às vezes Léo, você vai ver que em outros lugares que eu falo Léo, pode ter sido Roberto Moreira, pedindo autorização para começar o serviço. Começar o serviço. Então, na Veja saiu isso, saiu IND, indivíduo não identificado. Porque meu telefone está aqui em cima. Ah, perfeito. Entendeu? E aquela frase ali embaixo, ou melhor, vou interromper um minutinho aqui pelo tamanho do áudio e a gente já retoma.